Graça e paz a todos, amados. Desde já, eu vamos estar estudando mais uma lição, domingo que vem agora, e esta é a primeira lição desse trimestre maravilhoso, e eu creio que vai ser abençoador, assim como o trimestre passado, que tem por título Até os Confins da Terra. Esta lição aqui, riquíssima e maravilhosa, da CPD, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo Jesus. Amados, domingo é o dia 1 de outubro de 2023 e a gente vai estar estudando com o tema da lição A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Nosso texto áureo ele diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, e o verso de número 15. A nossa verdade prática ainda nos diz assim: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Queridos e amados irmãos, ainda antes de a gente adentrarmos a esta lição, eu queria apresentar aqui para os irmãos alguns livros e desde já pedir aos irmãos para se inscrever lá no nosso canal do YouTube, tá bom? pb. Samuel Nascimento de Melo, presbítero Samuel Nascimento de Melo. Queridos irmãos e amados ouvintes que nos ouvem, queríamos também apresentar para os irmãos alguns livros que poderão ajudar os irmãos nesse trimestre. Esse livro aqui é maravilhoso, O Clamor do Mundo, com Oswald Smith. É um livro, obviamente, em memória, mas é um livro abençoador. Depois que você lê esse livro, você não vai pensar da mesma maneira sobre missões. Um outro livro ainda deste mesmo autor, Oswald Smith, é O Homem que Deus Usa. Livros maravilhosos que já foram impressos muitas vezes, mais de 14 vezes, pelo motivo do conteúdo deste livro, né? Oswald Smith foi um grande missionário. Temos este livro também, que é Evangelização, Fundamentos Bíblicos, do Dr. Russell Shedd, muito bom, ensinando sobre a evangelização. Tem este livro também que pode lhe ajudar na lição, que é Poder e Missões, debate teológico sobre a batalha espiritual dentro desta questão do mundo missionário. Além de este livro também, que é Os Heróis da Fé. Inclusive um dos homens que está aqui nesse livro, ele vai estar sendo falado, o nome dele aqui na nossa lição. E por fim, tem este livro também, que é 12 Homens e uma Missão. Esse livro é riquíssimo, falando sobre os 12 apóstolos de Jesus e o discipulado de Jesus de 3 anos ou até mais de 3 anos com os discípulos. Então, que cada um possa ter uma boa aula. Voltando ao assunto, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, pb. Samuel Nascimento de Melo. A nossa meta este ano é chegar, no mínimo, a 1000 inscritos, tá bom? Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. Queridos, o tema da lição, como já vos disse, é a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Ou seja, a introdução da lição, ela já nos diz assim: neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus
conta com cada um de nós, cada crente, para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico da nossa lição, ele nos diz assim: a grande comissão. Ou seja, o que é a grande comissão, amados? O que quer dizer a grande comissão? É um mandamento do Senhor, nada mais é do que um mandamento do Senhor em forma de ordem, e de uma ordem imperativa. Ele diz: ide. Porém, essa palavra ide, ela vai mais além do que ir apenas à frente ou evangelizar no lugar onde nós moramos, na rua que nós moramos, no bairro que nós moramos, na cidade que nós moramos, certo? Ele vai estar falando sobre ide, segundo, pregai, terceiro, ensinai, e quarto, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Então, o seu fundamento, ele está no Antigo Testamento. A gente vai ver lá em Isaías, no capítulo 45, e o verso 22, vai estar escrito assim, queridos: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele vai estar falando também, ainda em Gênesis capítulo 2, versículo 3, a respeito de Abraão, e dizendo que nele seria bendita todas as famílias da terra. E isso apontava já para Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, a gente vai ver essa promessa futura, né? Vamos ver o seu fundamento, lá em Isaías, e vamos ver uma promessa futura para todas as famílias da terra. Não é isso? E vamos ver também, dentro desse contexto aí de Gênesis 12 e 3, uma promessa universal. Não é isso? Então, olha, a fundamentação já no Novo Testamento, a gente vai encontrar em Mateus, capítulo 9, versículo 37, em Marcos 16 e 15, que é o textual da lição, em Lucas 24, 46 ao 49, em João, capítulo 20, versículo 21 ao 23, e em Atos, capítulo 1, verso 4, 5 e 8. James Hudson Taylor, que está aqui, ó, neste livro aqui, Os Heróis da Fé, ele foi considerado o pai das missões no interior da China, desde 1832 a 1905. E ele falou algo interessante. Ele disse: a grande comissão, ela não é uma opção. Se eu quiser evangelizar, se eu quiser pregar, se eu quiser ir, se eu estiver disponível a ir, se der para ir. Não. É um mandamento a ser obedecido. Quando não cumprimos isso, estamos pecando por um pecado que é um pecado que acontece muito, que é o pecar por omissão. Quando deixamos de praticar uma ordenança do Senhor, ler a palavra, estudar a palavra, orar, pregar, estamos pecando por omissão, estamos sendo omisso a esta ordem, a este chamado do Senhor. Então, no segundo tópico ainda da lição, vai nos dizer assim, a questão cultural, ou seja, ide. Lembra que eu falei no início? Ide tem a ver com atravesse fronteiras, ou seja, é um desafio além de ir, ou seja, é ir mais além. Não é apenas eu ir aqui à frente e levar essa palavra, não, é atravessar também fronteiras. Então tem esse sentido também. Então, o nosso primeiro desafio, ele é local. Ide, né? Ide no bairro, ide na cidade, ide no lugar onde você mora, na vizinhança, tá? Mas o segundo desafio, que ainda dentro da proposta de ide, ele vai além das fronteiras. Ou seja, o segundo é além das fronteiras. No terceiro subtópico da lição nos diz assim, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. Olha aí, não é fazer discípulo apenas na rua de casa, não é fazer discípulo apenas no bairro que mora, mas é fazer discípulos em todas as
nações. A palavra etnos, né, que tem a ver com a etnia, é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria. Há no mundo, por exemplo, o comentarista colocou aqui, 24 mil etnias. Quase metade desse ainda não foi evangelizado ou alcançado pelo Evangelho de Cristo. Olha, amados, no próprio livro que eu mostrei aqui, de Oswald Smith, O Clamor do Mundo, esse livro é maravilhoso. Depois que eu li esse livro, fui impactado sobre essa questão de missões, de levar o ídolo glorioso do Senhor e dessa importância da pregação do Evangelho. Na página 57 e 58, vai falar um pouco sobre essa estatística aí da pregação até onde ela foi, ou de línguas e tribos ainda não alcançadas, né? A gente falou de 24 mil etnias aqui. Ele vai dizer que você sabe quais idiomas... Lembrando que esse livro aqui, ele foi impresso... Esse aqui que eu estou, ele já foi a 12ª impressão, provavelmente já teve mais. Ele foi impresso até 2004, a gente está em 2023. Mas essa estatística é de lá, tá bom? Para a gente deixar bem claro. Línguas e tribos ainda não alcançados. Ó. Você sabe quantos idiomas existem em nosso mundo? É uma pergunta. Deixe-me dizer-lhe, atualmente existem 6.528 línguas faladas no mundo. E sabe para quantas dessas línguas a palavra de Deus ou qualquer porção da mesma foi traduzida? Até o momento, para apenas 1964. 276 contam com a Bíblia inteira traduzida e 676 têm o Novo Testamento. E 1012 tem algumas porções traduzidas da palavra de Deus. Deste modo, quantas são as línguas que ainda não dispõem de qualquer porção da palavra de Deus? Isso aqui foi uma estatística de 2014. 4.564 línguas. Ó, pense bem nisso. Após quase 12.000 anos de atividades missionárias e de evangelização de proporções mundiais, ainda restam 4.564 línguas para as quais a palavra de Deus jamais foi traduzida. Isso é impactante, meu irmão. Tá? E o que Deus diz? E assim a fé vem pela graça, pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10:17. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Romanos 10:14. Porém, como poderão ouvir se nem ao menos contam com a palavra de Deus? Não é verdade? Então aqui também existem 626 tribos na Nova Guiné, 521 tribos nas ilhas do Pacífico Sul, 350 tribos na África, 300 tribos na América do Sul, 2.000 tribos na Austrália, aborígenes, né? 100 tribos na Índia, 60 tribos na China, 60 tribos nas Ilhas Filipinas, pelo menos 2.000 tribos continuam esperando nas trevas e no desespero pelo Evangelho de Jesus Cristo. Somente no Brasil, e aqui eu finalizo, existem 1,5 milhão de índios em mais de 100 tribos. Irmãos, essa realidade, ainda que não seja a mesma hoje, provavelmente tenha desenvolvido bem mais, mas ainda é alarmante a estatística. E eu acho que isso impacta muito o coração daqueles que sabem a necessidade dessa palavra ser propagada no mundo todo. Queridos, ainda no terceiro ponto aqui, tá? Terceiro subtópico do primeiro ponto, diz assim: a eficácia e o objetivo da grande comissão. A eficácia e o objetivo da grande comissão. A gente vai ver aqui a necessidade, tá, do poder do Espírito para propagar esse evangelho. A gente vai ver em Atos 1:8. A Bíblia vai dizer que até que do alto sejais revestidos de poder, né?
e anunciais a palavra, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E aí, depois que essa virtude vir, ele diz que vai em Jerusalém, na Judéia, vai em Jerusalém, em Samaria e em toda a Judéia até os confins da terra. Então, veja bem, a gente vai ver também Lucas 24, 49, falando sobre esse poder, e o convencimento que é dado pelo Espírito Santo. A gente vai ver isso em João, capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E também regenera o pecador. Né? O efeito é que ele regenera. Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor e Salvador. A gente vai ver isso em 1 Coríntios 12, 3. Quais os objetivos da igreja? Primeiro, proclamar o evangelho a toda criatura, sem sombra de dúvida. Segundo, discipular os novos convertidos, aqueles que recebem a Cristo como Salvador, precisam ser discipulados, assim como Jesus discipulou os discípulos, né? Ensinou, não é isso? Levou a eles o ensino das Escrituras, a ponto deles amadurecerem e fazer outros discípulos. E hoje somos os últimos desses discípulos, tá bom? Terceiro, integrá-los, melhor dizendo, espiritual e socialmente à igreja local. Eu prego para a pessoa recebe a Jesus como único e suficiente Salvador. Eu vou dizer ela fica em casa? Não. Eu tenho que levar ela para uma igreja local, para ela ali congregar com os irmãos, exercer a fé, exercitar a comunhão, exercitar os dons, né? E viver em coinonia com os irmãos, em harmonia, tá bom? Com os irmãos em Cristo Jesus. O segundo tópico da lição ainda nos diz respeito sobre missões transculturais. E aí ele vai dizer sobre o conceito, né? O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além, tá bom? Trans, movimento para além, ou de e através de, tá certo? Transpor uma cultura para levar a mensagem do evangelho. Isso é a missões transcultural. Ela vai além da cultura. A missão transcultural na Bíblia, o segundo tópico vai dizer ainda, o segundo subtópico do segundo ponto. A Bíblia Sagrada é o padrão, queridos, a ser seguido a respeito dessa visão transcultural. Tá certo? A gente vai ver muitos exemplos de Paulo e de outros que vamos estar estudando ainda no decorrer desse trimestre. O que dizer de um Deus missionário? Eu diria que Deus, ele exerceu primeiro essa função, né? Como é que eu poderia dizer? Ele foi o modelo desta ordenança. Jesus, o cumpridor desta ordenança, e o Espírito Santo continua fazendo esse trabalho. Mas mostrando aqui um Deus missionário. Ele foi até o homem caído. Se a gente for observar no Éden, capítulo 3, versículo 9, Deus faz uma pergunta a Adão ali, depois que Adão ele desobedece, ele cai em tentação junto com sua esposa. Deus ele não deixa para lá. Deus vai lá. E a Bíblia vai dizer que ele soa um eco no jardim, quando Deus diz, Adão, onde estás? E esse eco do jardim do Éden até hoje está à procura de um bocado de Adão por aí. Adão, onde estás? Não é isso? E Deus, ele cuida do homem ali, ele ali já tem os estudiosos vão chamar do proto-evangelho, no capítulo 3, versículo 15, porque ele tratou 3 vezes com toda a humanidade sobre essa questão, Deus tratou, né, essa questão dessa necessidade de recebê-lo. A gente vai ver isso em Gênesis, capítulo 3 e 15, que ele diz, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e isso aí já apontava para o sacrifício de Cristo lá na cruz. Tá? A gente vai ver em Gênesis 6 e 11, quando ele restabelece a aliança ali noética com Noé, tá bom? Toda a humanidade havia se corrompido. E a gente vai ver isso também em Gênesis capítulo 12 e 3, que eu já citei aqui, que ele vai fazer uma promessa de Abraão, e essa promessa, ela chega até nós, tá bom? A bênção, ela vem, a salvação vem dos judeus, né, e passa
para os gentios, tá bom? Então, ele escolheu a sua igreja para expandir o evangelho para todas as nações. Não foi apenas para uma nação, para todas as nações. Isso aí a gente vai ver em Atos, capítulo 9, versículo 15, tá bom? A gente vai ver ali, né, quando Deus fala a respeito de Paulo, que ele escolheu desde o ventre para levar a palavra e padecer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Em 16 e 5 também de Atos, 22, 14, 15 e 21. E vamos ver também que algumas barreiras, né, no terceiro subtópico do segundo ponto, vamos ver algumas barreiras nas missões transculturais. Uma das quais é barreiras geográficas. Obviamente, novas nações, novas culturas, novos costumes, né? Então, vamos ver também barreiras culturais, que tem a ver com valores de vida, né? E hábitos das pessoas. Vamos ver também barreiras econômicas, que está ligada ao quê? A questão de a diferença de moeda e de comércio. Né? O valor monetário da moeda aqui é muito diferente do valor monetário em outra nação, em outras nações. Barreiras também linguísticas. O que dizer de barreiras linguísticas? As línguas nativas, né? Que são línguas de difícil acesso, de difícil aprendizado. Vamos ver também barreiras religiosas, que tem a ver com o islamismo, isso que são mais extremistas, ateísmo, materialismo, humanismo, secularismo, certo? Gnosticismo e assim por diante. E esses ismos, né? Todo ismo tem a ver com seguimento. Assim como nós seguimos a Cristo, outros seguem a outros deuses. Tem seus seguimentos. No terceiro tópico ainda da nossa lição, ainda nos diz assim, visão global do evangelho no mundo. Qual é a visão global do evangelho, amados, no mundo? A visão global do evangelho no mundo é a evangelização e o discipulado. É fundamental a evangelização e o discipulado dentro desta visão que engloba todo o mundo. Escute bem, a evangelização e o discipulado. A evangelização, estas foram as últimas, por exemplo, palavras de Jesus, né? A gente vai ver lá em Marcos aí, em Mateus, né? Em Marcos, melhor dizendo, perdão, capítulo 16, versículo 15, a gente vai ver que essas são as últimas palavras de Jesus antes dele partir daqui para estar com o Pai. Veja, Marcos, eu vou fazer questão de ler para a gente acompanhar, porque está dentro da questão do capítulo, do contexto do capítulo. No capítulo 16 do livro de Marcos, a partir do versículo aqui que ele pede, o versículo 15, 16 e 15, ele vai dizer assim, amados. E disse-lhe Jesus, finalmente Jesus, no versículo 14, né, apareceu aos 12, e estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, né, juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido, né, nos que o tinham visto já ressuscitado antes deles mesmos. E disse-lhe, ide por todo o mundo. Olha, é uma ordem imperativa. Segundo, pregai. Terceiro, o evangelho. Quarto, a toda criatura. Aí ele continua, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Ele vai dizer, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, precisamos exercitar essa fé em Deus, dessa palavra. A igreja cresceu como Jesus salva, era o tema da igreja. Jesus cura, e Jesus batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Esta é a pregação do pentecostalismo clássico. Precisa continuar sendo, irmãos. Mas a gente vai ver aqui no versículo 19, ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, queridos irmãos, essas foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra, antes de partir para estar com o Pai. Você vê a importância, né,
E o sentimento de Jesus, antes de ir, foi que a palavra dele fosse propagada no mundo. Então temos essa responsabilidade. Temos, eu poderia dizer que temos esse compromisso com ele, temos esse privilégio de levar a boa semente da fé, o evangelho da graça de Deus. Tá bom? Então, ó, ali foi o último sermão de Jesus, a última pregação de Jesus, as últimas palavras de Jesus antes de partir para estar com o Pai. Já como modelo, dentro da questão do discipulado, que não é só a pregação, é o discipulado também, ele nos deixou um exemplo, os seus discípulos. Ele nos deixou um legado, e a gente vai ver isso em Mateus, essa ordenança dele, no capítulo 28, e o verso de número 20, que nos diz assim: portanto, ide, versículo 19, né? Ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Um dos maiores legados de Jesus de discipulado foi justamente aqui, ó. 12 homens e uma missão, certo? Jesus, ele preparou esses 12 homens para essa grande comissão da igreja, para dar continuidade à igreja primitiva e assim por diante. E a igreja cresceu e hoje chegou até nós, veio para a Europa e veio até nós, e a gente precisa passar mais além este legado, esta ordenança, este mandamento do Senhor, obedecendo dia e noite. E temos hoje muitos recursos para isso que não tinha, que os discípulos não tiveram naquela época. Então, a evangelização é a porta de entrada para o discipulado. Primeiro se evangeliza, se ganha a vida para Jesus, depois se discipula, se ensina, se prepara, se faz discípulo, se batiza e manda aí em busca de outras vidas. Então, a gente vai ver também no último subtópico da lição, no segundo subtópico do terceiro ponto, né, arrependimento e a capacitação do Espírito. Vamos ver aí que há um apelo ao arrependimento, né? A gente vai ver a necessidade de se pregar sobre o arrependimento. A gente vai ver isso em Lucas 24, 47. Vamos ver também o primeiro tema da pregação de Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 17. Ele diz: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. A gente vai ver o próprio, antes de Jesus Cristo, o próprio João Batista falar sobre arrependimento, pois o reino de Deus é chegado. Vamos ver Pedro, em Atos capítulo 1, capítulo 2, versículo 38, ele falando sobre o arrependimento, a importância do arrependimento, né? E vamos ver Jesus aí no capítulo 1 de Atos, versículo 8, falando com todos e nos dando essa ordem de até os confins da terra. E eu vou ler aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje da EBD, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 1, vai ser muito usado esse texto, e o verso 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Recebemos poder para ficar dentro das quatro paredes? Não. Certo? Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que hoje representa a sua cidade, o lugar onde você mora, que era o lugar onde os discípulos moravam, como em toda a Judéia, sabe? E Samaria, né? E até os confins da terra. Então, o evangelho ele é cultural, transcultural, multicultural. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê uma boa aula domingo e que vocês sejam abençoados e aprendam bastante com o professor com o aluno e todos, enfim. Tá bom? Mais uma vez eu peço aos irmãos que nos ajude a bater essa meta, né, de pelo menos 1000 inscritos em nosso canal do YouTube, para propagar essa palavra para muito mais além, até os confins da terra, em o nome de Jesus. Vamos estar gravando mais vídeos bíblicos, dentro, obviamente, do conceito bíblicos, e outros, talvez, na área também de psicologia, em outras áreas, para ajudar os irmãos, em nome de Jesus, na área de música, na área de homilética, em várias áreas, para ajudar a todos, tá bom?
Pai querido, queremos te agradecer por este momento, continua abençoando teus filhos, abre a mente, prepara o coração, que eles tenham uma boa aula domingo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, agora e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe e até a próxima aula.